nós estamos aqui reunidos com um único propósito. O único propósito de você e eu estarmos aqui nessa noite é para glorificar e adorar o nome de Jesus Cristo. Esse é o grande propósito de todos nós que somos lavados, unidos no sangue de Jesus. Que nós, nesse momento, possamos nos alimentar da palavra. A palavra não sou eu que trago, eu simplesmente estarei compartilhando com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas a palavra é o que transforma, não eu, porque eu sou igualmente pecador do que cada um de vocês. Então não se atente a mim, mas se atente à palavra. Aquilo que você entender que serve para você, você guarda. Aquilo que talvez você não entendeu, você coloca em stand-by. E aquelas coisas que você acha que não são para você, são essas que você tem que olhar com mais detalhe. Porque normalmente aquilo que nos mais incomoda, aquilo que nos mais faz falta, é justamente aquilo que nós não queremos ouvir. É aquilo que nós é mais difícil nós aceitarmos e trazermos para a nossa vida, do nosso dia a dia. Amém? Então vamos orar para apresentar esse culto, essa palavra. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia na Tua casa, Senhor. Se estamos aqui, se o Senhor nos trouxe aqui, é porque o Senhor tem algo para nós. Algo que talvez nós não sabemos, e nós não sabemos, porque não nos cabe a nós saber, senão o Senhor. Se o Senhor nos colocou aqui essa noite, se o Senhor nos trouxe, é porque o Senhor tem algo para os nossos corações. Tem um alimento que não vem da nossa boca. Ele não vai encher a nossa barriga. Talvez você saia daqui até com fome, mas o que Ele vai te alimentar é na tua alma e no teu espírito. A palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes. Ela separa a alma do espírito. E nessa noite, nós seremos ministrados por essa palavra do Senhor. Uma palavra que já vem sendo ministrada há muitos e muitos milhares de anos, e nós nessa noite estaremos aqui ministrando sobre ela, pedindo orientação do Espírito Santo, pedindo permissão do Espírito Santo, para que esse culto não seja um culto racional, no sentido de que seja feito pelas pessoas, mas que teu Espírito prevaleça, que através do teu Espírito sejamos convencidos acerca do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E que nessa noite possamos receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Vamos falar essa noite de esperança. Alguém sabe dizer o que é esperança? Quem tem esperança nos seus corações? Amém? Algumas mãozinhas. Tem gente que tem esperança. Tem gente que não está conseguindo levantar a mão, mas eu tenho certeza que tem esperança também. Porque eu tenho esperança, e a esperança ela é a expectativa, o anelo por aquilo que ainda não aconteceu. É esperar por algo que você gostaria muito que acontecesse. Ninguém tem esperança para algo ruim. Não tenho como, eu vou esperar ter algo ruim? Não tenho. Então a gente espera coisas boas. Então nas nossas vidas, quando a gente fala de esperança, é porque nos nossos corações, na nossa alma, existe o desejo por alguma coisa que nós não temos, seja ela de cunho material, ou seja ela espiritual, seja ela sentimental, profissional, mas todos há de convir comigo que esperam alguma coisa. Tem uns que esperam mais, tem uns que são apressados, e às vezes aquele ditado apressado come... Estou sozinho aqui? Cru? Bom, apressado come cru, é fato. Hoje eu estava esquentando uma água para fazer o chá e estava olhando. Nunca tenho paciência para olhar a água esquentar. E eu não sei se é porque eu não tinha nada para fazer naquela hora. Eu fiquei olhando a panela e eu vi que de repente começou a subir uma bolinha pequenininha. Começaram a subir 10 bolinhas. De repente as bolinhas foram ficando grandes. E elas foram crescendo. A panela ferveu aquele negócio. Já não conseguia ver mais as bolinhas, senão eu via a água inteira balançando. E isso que é esperar. Porque vai ter um tempo, se você pegar aquela água, se aquela água não estiver fervendo, ela não vai servir para o objetivo dela. Então, muitas vezes, não é na bolinha.
Às vezes nós estamos querendo fazer o chá com a bolinha ainda pequenininha. E o que o Senhor tem para você e para mim é um chá com a água fervendo. E para esperar a água ferver, tem que esperar. Para ter a água fervendo, tem que esperar. E às vezes é difícil. Aqui a palavra em Lamentações. Vamos no livro de Lamentações. Olha, eu não vou fazer ninguém chorar essa noite, de verdade, pessoal. Esse livro ele era lido lá pelos judeus, na Mexica. E esse livro era lido em voz alta, mas em prantos. Em prantos. Eu vou explicar por que esse livro era lido, era um rolo, na verdade, era lido em prantos. O nome já diz Lamentações. Lamentações é de se lamentar de alguma coisa. Alguém se lamenta de alguma coisa? Então, se alguém se lamenta de alguma coisa, é hora de vocês ouvirem isso daqui, porque realmente pode ser que tenha um pouco a ver o que eu vou falar com as tuas lamentações. E talvez pode ser que essas lamentações que hoje ofuscam, que hoje te chateiam um pouquinho, que hoje tiram um pouco a tua paz, pode ser que, com o que vai ser ministrado aqui, pode ser que te ajude a você olhar para essas lamentações de uma forma diferente. Amém? É um versículozinho, lá no 3, que fala assim. Lá no 21, tá? 3, 21. Ainda não está? Todos acharam? Amém. Disto me recordarei na minha mente, por isso te esperarei. Na minha versão diz, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Esse homem aqui, esse profeta Jeremias, estava passando por uma situação muito, mas muito difícil. Esse homem foi levado por uma espécie de um campo de batalha. Imaginem, nós vimos agora, há muito pouco tempo atrás, no Marrocos, um terremoto em altíssima escala, que matou mais de 10 mil pessoas. E tem muita gente que está lá. Imaginem só, esse profeta foi levado para um lugar onde haveria um terremoto. Então esse profeta Jeremias, ele viu algo que ele nos relata aqui. E algo que muitas vezes, igreja, acontece nas nossas vidas. Aqui a linguagem é sobre um templo, sobre um reino, sobre um povo que perdeu tudo. E se nós olharmos muitas vezes as nossas vidas, e nós trouxermos para as nossas vidas, nós vemos às vezes que um templo, sonhos, projetos, muros são derrubados nas nossas vidas. Esse homem clamava, mas havia esperança. E é sobre isso que eu quero falar. Há esperança enquanto nós conseguimos lembrar daquilo que nos dá esperança. Amém? Ele diz aqui que ele lembra daquilo que dá esperança. E eu pergunto a você agora, nessa noite, você consegue lembrar daquilo que te dá esperança? Consegue lembrar. Amém. Nós precisamos trazer essa esperança, igreja, para enfrentar as lutas e as batalhas do nosso dia a dia. Porque elas são muitas. Elas se levantam de um piscar de olhos. Está tudo bem, está tudo indo muito bem. De repente, aparece um obstáculo. De repente, aparece outro obstáculo. E de repente, aparece outro obstáculo. E você fala, meu Deus, como eu faço? É na esperança. É sabendo que os obstáculos serão vencidos. Os obstáculos serão derrubados. Os obstáculos serão dissipados das nossas vidas. No momento em que nós esperarmos. No momento em que nós tivermos esperança. Amém? Existe um versículo que ele fala em Salmos 125, que fala assim: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião,
não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125:1. Repare que a confiança, igreja, não é confiança aqui no MUC. Muitas vezes nós estamos falando de confiança, de esperar, mas estamos achando que o esperar é esperar em coisas daqui. E o que eu quero que vocês e eu possa entender que existe algo que não é visível aos nossos olhos humanos, que é o Criador, que é Deus. E quando ele fala aqui que a esperança não está nas coisas daqui, mas está em confiar naquele que é o Deus de todas as coisas, aquele que permanece para sempre, aquele que não tem início e não tem fim, porque nós iniciamos as nossas vidas, caminhamos, crescemos e depois nós, olha aí, ó, a barba branca, há 20 anos atrás era toda pretinha, eu estou envelhecendo. Hoje eu olhei minha orelha, estava com uma ruga na orelha. Eu falei, mas que é isso? Eu vou arrumar um plástico para tirar essa ruga da minha orelha. Não pode. A vida é assim. Vocês são jovens, muito jovens aqui, estão começando a vida. Mas nós precisamos entender que a nossa segurança tem que estar no Senhor. Porque Ele não tem início e não tem fim. Nós vamos ir, nós vamos chegar, nós chegamos, nós vamos. Mas Deus continuará sustentando e cuidando do povo. Amém? Muitas vezes o fracasso, a tristeza, o batimento pode fazer pensar que nós não temos solução. Muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e falamos, meu Deus, e agora? Eu sou um fracassado. Eu me sentia um fracassado, porque tudo que eu fazia, nada dava certo, era tudo na minha força, era tudo que nem que eu falei daquela água lá, a água esquentava um pouquinho, eu já colocava, e eu queria que saísse um chá de uma água gelada. As minhas coisas da minha vida nada davam certo, casamentos falidos, vida espiritual no passado falida, filhos longe da minha casa, cada um num lugar do mundo. Eu cada vez mais me envolvendo em bebida, em saídas na noite para as baladas, para me acabar numa noite, numa cama com uma menina. No dia seguinte eu dava tchau para ela, nem queria saber quem era, era só um troféu para mim. Só que quando chegava na minha casa, eu deitava na minha cama, eu olhava e falava, eu sou um fracasso. Eu sou tão fracassado que eu não consigo sequer manter um relacionamento correto com uma pessoa. Eu sou tão fracassado que eu olho as mulheres não como seres humanos dotados de alma. Eu olho as mulheres como se olha uma matéria para se consumir, um objeto de consumo. Imagina você deitar na sua cama, meus amigos, e pensar nisso. É um fracasso. O que você avançou na tua vida? O que você é? Você é igual àquilo. Então, tem uma passagem que fala aqui, também em Salmos 42. Nessas horas que você se sente assim, tem um versículo para ela, que ele fala aqui. Por que estás abatida, ó minha alma, e se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Talvez a tua alma esteja abatida hoje. Talvez você esteja que nem eu estava lá no passado, por outros motivos, por outras coisas, porque o fracasso, a tristeza, a aflição, a dor, o incômodo de se conviver consigo mesmo, não é um dom só de alguns. Todos nós passamos por isso. Senão, haveria lugares só para aqueles que não têm problemas. Mas nós estamos aqui, todos passamos por essas dificuldades. Mas, quando eu não conhecia, eu me acabava nas bebidas, me acabava nas coisas, porque era a única coisa que tinha para eu tirar aquilo da minha mente, para tirar aquele sentimento.
E aí eu ia fazer mais, tentando justificar algo. Mas aí, com o tempo, eu aprendi que, quando a minha alma está abatida e se perturba dentro de mim, ele fala, espera em Deus. E ele me dará salvação pela sua presença. E a salvação vem em Jesus, que entregou a sua vida por você e por mim, ainda nós sendo como somos. Ele não fez distinção se o Marcelo fazia isso ou o Marcelo fazia aquilo. Simplesmente ele olhou e falou, você, vou te salvar. E me salvou. Você, eu vou te salvar. Senhor, eu vou te salvar. Nós somos escolhidos para a salvação. Se nós estamos aqui, não é um mero acaso, é porque você, de alguma forma ou de outra, precisamos entender que não há coincidências, que há tudo um plano divino para Deus, para que nós possamos experimentar algo que não é só o que se toca, o que se vê, o que se experimenta com a nossa língua, com o nosso olfato, com o nosso paladar, com a nossa visão. É algo que não se percebe fisicamente, sensorialmente, mas é algo que você tem, que você percebe no teu interior. Quando você depara com esses fracassos e fala, isso está morto, isso já não me pertence, eu já passei por isso, já vivi, olho para trás e vejo que falhei, vejo que errei, vejo que muitas vezes eu traí, muitas vezes eu tirei a confiança de muitas pessoas que eu amava, eu magoei muitas pessoas tão próximas, tão queridas, filhos, por exemplo. Pais, por exemplo. Mas isso já não tem poder mais na minha vida, porque eu fui lavado, eu fui remido, eu fui salvo em nome de Jesus Cristo. E isso me faz olhar para frente, me faz olhar para a cruz, me faz para olhar para quê? Para onde eu preciso chegar. E é sobre isso que esse Lamentações fala. Por quê? Eu volto a falar. Vamos ler um livro aqui, nesse mesmo livro, Lamentações. Vamos lá no capítulo 1. Vamos voltar agora para Lamentações. A gente vai ler um pouquinho. Eu vou ler aqui porque minha versão é diferente. Vou ler do 1 ao 12. O que eu vou ler aqui é o seguinte. Por que esse Jeremias, esse profeta, estava lembrando das coisas que dava esperança para ele? O que aconteceu para esse homem estar desse jeito? Porque esse povo lia esse livro clamando em voz alta, chorando. Como está assentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva. A que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiros por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pastos e caminham sem força diante do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da tua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e não havia quem socorresse, os adversários a fizeram escar. Jerusalém gravemente pecou,
por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão a todas as suas coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário gentios, acerca dos quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão, deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para restaurarem a alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com o que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Aqui ele está falando não de uma pessoa, ele está falando de um reino, de um povo, Israel. Todos conhecem Israel. Todos conhecem a história de Israel. Todos viram que Israel era um país e passou a não ser mais um país até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando a ONU devolveu as terras para Israel. Mas não devolveu como era. Devolveu com palestinos lá dentro, com cristãos e com todos mais. E o que está acontecendo aqui, igreja? Aqui é o resultado de idolatria, pecado e transgressão. O Senhor Deus havia prometido para esse povo uma terra que emanava leite e mel, uma terra maravilhosa. Só que esse povo, ele precisou passar por algumas provas, por algumas lutas até chegar àquele lugar. Só que aquele povo que tinha tudo para ser feliz, tudo para andar nos caminhos do Senhor, começou a olhar para os lados. É tipo assim, irmãos, vamos fazer uma coisa mais fácil. Imagina você ter uma namorada, uma esposa bonita. Ela é muito bonita, ela é a melhor para você. Por quê? Porque Deus te deu ela. E você caminha com ela. Só que chega uma hora, passa uma outra menina na rua, aí você olha aquela menina. Aí passa outra, você olha para outra. E aquela pessoa está do teu lado. Só que de repente, você de tanto olhar as outras, você fala para a sua, fica um pouquinho aqui, que eu vou dar uma chegadinha ali do lado. Aí você vai e conversa com uma ali. Só que aquela ali começa a te seduzir. E você acha legal o papo dela. E aí você começa a ter um relacionamento com ela. E aí você volta com a tua. Só que a tua, você já não dá o mesmo valor que você dava antes, porque você começa a ver coisas na outra, porque parte do teu coração não está mais ali. O teu coração está ali. E aí você imagina, começa a multiplicar. Isso é um povo que tinha tudo para ser um povo. O povo eleito, igreja, é o povo escolhido de Deus. Só que eles transgrediram, eles adoraram outros deuses. Eles começaram a fazer tudo o que não poderia fazer. Deus deu alguns mandamentos para que eles obedecessem esses mandamentos. Só que eles simplesmente pegaram aquilo e colocaram de lado e começaram a fazer o que era agradável a eles. E aí, como resultado, aconteceu tudo isso. Vamos falar aqui de alguns pontos. A queda humilhante da monarquia do reino. Então, aqui, um dos motivos foi a queda do reino. Em Jeremias, que é o autor de Lamentações, não precisa aqui, Adriano, eu falo aqui, vai mais rápido. No 39:8, ele fala aqui, ó, os babilônios, a queda de Jerusalém. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. O comandante da guarda imperial deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e ao restante dos artesãos. Repara que Nabucodonosor era o inimigo de Israel. Ele era um grande rei assírio. E ele estava tentando invadir. Só que de tanta transgressão do povo de Israel, Deus falou assim, meu, não dá mais. Já mandei profeta, já mandei de tudo para vocês olharem,
voltarem para mim, mas vocês não voltam. Então eu vou deixar vocês serem levados, se fazerem prisioneiros, perderem o templo construído por Salomão, para ver se assim vocês se voltam a mim. E é o que aconteceu. Esses homens, imagina que tragédia. Imagina nós aqui, as nossas casas derrubadas. Imagina nós sendo cativos, sendo levados por um povo estranho, porque nós simplesmente desobedecemos. E muito disso acontece em nossas vidas, igreja. Muitos de nós estamos passando exatamente o que nós lemos aqui. Às vezes a gente lê as coisas sobre os templos, mas às vezes, como a palavra diz que o Espírito Santo vive em nosso interior, porque o templo do Espírito Santo somos nós, muitas vezes nós estamos dessa forma. Perdemos nós mesmos o controle da nossa vida. Nós deveríamos, muitas vezes, entender que o Senhor quer a nosso coração. Ele quer, porque Ele quer cuidar. Ele quer direcionar. Ele quer nos levar por caminhos aonde são caminhos onde nós teremos paz. Ele não quer levar nós para a luta. O Senhor, quando vem até nós, igreja, Ele não vem para o mal. Ele não foi para o mal para esse povo. Só que o povo não entendeu. O povo quis sair. Em Lamentações também, no 6, aqui no 2:6, ele fala aqui também sobre a lamentável, a cidade que cai aqui. Lamentações 2:6, é bem rapidinho, ele fala, e destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim, destruiu o seu local de reuniões. Então, o que ele está dizendo é que esse Nabucodonosor, ele destruiu tudo, levou tudo. Acabou o rei, acabou o templo, acabou as reuniões, acabou as festas, acabou o vinho, acabou a comida, acabou tudo. Acabou tudo. E ainda mais, os homens foram levados. Vamos lá em Daniel 1, 3 e 4. Ele fala aqui, não precisa abrir, eu faço aqui, 3 e 4. Daniel é um outro profeta que estava nessa mesma época, tá? Então, abri o livro de Daniel para vocês entenderem. Depois, o rei, esse mesmo rei, Nabucodonosor, ordenou o chefe dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e foram assim capacitados para servir no palácio. Esses rapazes foram arrancados da sua casa. Arrancados. Imagina, você está hoje aqui, de repente, você é levado, Isa, sai da casa do pai e da mãe, vai para um lugar distante. O irmã, eu não, porque já sou de idade um pouco mais avançada, eu ia deixar lá com os outros. Mas vocês reparem que quando nós não seguimos os caminhos do Senhor, isso é muito sério, igreja. Quando nós tentamos fazer as coisas da nossa maneira, as consequências elas são um pouco mais complicadas para nós. Aqui não é uma historinha, não é uma história inventada. Aqui é uma história real de um povo, de uma nação próspera, que por não seguir aquilo que o Senhor havia dito, eles sofreram tudo. Agora, voltem para si mesmo. Voltem para si mesmo. Se você quiser fechar um segundo o olho, pense nas suas vidas, as coisas que você acabou perdendo, que foram destruídas, que foram arrancadas, que te fez cativo muitas vezes, por falta de orientação, por falta de direção. Repare que muitas vezes você tem tomado decisões que têm te levado por caminhos tortuosos. Tem te levado para o vale em vez de te levar para a planície. Caminhos que têm, em vez de caminhos retos, caminhos muito sinuosos, com muitas curvas. Onde você vê o teu objetivo, você vê onde você poderia chegar, mas a forma como está sendo feita não está te levando a lugar nenhum. E aí, eu queria trazer 3 motivos
pelo qual nós podemos nos transformar, deixar que a nossa vida seja mais ou menos um retrato desse povo. O primeiro, eu já falei aqui, é não obedecer à vontade do Senhor. Quando nós tomamos decisões pela nossa, só por nós. Pensa bem, a nossa capacidade de entendimento e de sabedoria, ela é limitada. Ela é limitada, ela não é ilimitada, ela é limitada ao que nós conhecemos, ao que nós ouvimos. E cada vez se ouvem mais besteiras por aí. Cada vez mais o mundo descarrega besteira sobre nós, para nós. E o que acontece quando nós somos desobedientes ao Senhor? Nós vamos por caminhos opostos, muitas vezes. E aí eu vou trazer 2 exemplos de homens que escolheram seus caminhos e tiveram o seu preço. Aquilo que você ceifa, aquilo que você planta, semeia, certamente aquilo que você irá ceifar, colher. É uma lei básica, não é uma lei, muitos de vocês pode ser que não conheçam a igreja de Senhor Jesus Cristo, mas eu quero dizer que é uma lei que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, você planta, você colhe o que você planta, né? Então não estou falando nada, mas isso está na Bíblia, isso é bíblico. Jesus Cristo falou, pois que semear, certamente é o que você vai colher. O primeiro é Sansão. Sansão, todo mundo já ouviu falar de Sansão, tem filmes de Sansão, ele era um pouco mais forte que eu, mas enfim, era um homem que era, além de forte, ele era um cara que era um nazireu, que era um homem que era separado para Jesus, para Deus. Jesus e Deus é a mesma coisa. E Deus havia dado um propósito, já dado um reto para ele. Olha, você vai ter que ir e derrubar e destruir os filisteus, a tribo dos filisteus. Mas para isso algumas coisas você não pode fazer. Você não pode, claro, se você vai destruir os filisteus, você não pode casar com uma mulher filisteia, é normal. Outra coisa, você é nazireu, você não pode, são algumas regras judaicas, você não pode comer o mel de um animal morto. E outras coisas. E o que Sansão fez? Hein, Manice, o que ele fez? Casou com uma filisteia. Na primeira coisa que ele foi, largou da mãe, foi dar um passeio, encontrou uma mulher bonita, acredito que ela era bonita, como a Carla, minha esposa, e pegou e falou assim, olha, vou casar com ela. Mas não era aquilo, Deus não tinha falado para ele não casar com ela, tinha tantas mulheres de Israel, e ele foi pegar aquela que não era para ele casar. E quantas vezes nós fazemos isso? Deus fala assim, olha, não vai por ali, vai por aqui. E você sabe que por aqui é o caminho, mas fala, eu vou por aqui, plá, cai. Caramba! Caramba! Quantas vezes nós vamos cair? Quantas vezes nós vamos precisar? Cai uma, cai duas, cai três, cai quatro. Aí fica assim, ó, sendo levado, leva por um, é levado por outro. Porque a vida, sabe o que acontece quando você vai caindo constantemente? Quando você cai, você vai ficando de saco cheio de se levantar. Sabe o que vai acontecer? Vai ser mais fácil alguém te levar. Vai ser mais fácil você ficar subindo no colo de alguém, ou no ombro de alguém, e alguém te levar. Deixa a vida me levar. Vida leva. Esse é o que o mundo fala pra gente. Deixa a vida me levar. Que mané deixa a vida me levar? Eu tenho um Senhor, eu tenho o Deus do ouro, da prata, eu tenho Pai para me levar, que me deu um filho que é como ele, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não perecer. Deixar-se levar é perecer. Amém? O final da vida de Sansão foi um desastre. Ele destruiu o templo dos filisteus, mas com a própria vida. Eu não vou contar a história toda, depois ele se envolveu com Dalila e tudo mais. Enfim, ele pegou com a força que ele tinha, ele destruiu o templo, caiu o templo e ele morreu junto. Outro foi Jonas.
Jonas é um outro profeta. O Senhor falou: Jonas, meu filho, eu vou te mandar para Tarsis. Lá tem um povo que é azedo. Quero pegar aquele, porque você pregue para aquele povo lá. Vai lá, é para Nínive, desculpa, é para Nínive. Vai para Nínive, vai para aquele povo lá que é um povo azedo. Sabe o que ele fez? Jonas foi para Tarsis. Tipo assim, não vou ouvir o Senhor. Imagina. Mas para que eu vou ouvir? Eu vou para onde eu estou a fim de ir. Sabe o que aconteceu no meio do barco? Ele estava lá, de repente começou a subir ondas enormes, e um barco vai a pique, vai afundar, e quem está aí? Tira uma sorte, quem é? Ele levanta, ele fala: não, fui eu, sou eu aqui, que eu sou o responsável por tudo isso. E ele se lança ao mar. E o que acontece? Um peixe grande come ele, e leva, todo mundo conhece essa história da baleia que come, também puxa, é dessa história aí. Eles pegam muito a Disney, pegam muitas coisas da Bíblia para fantasiar, mas isso não é fantasia. É isso que vocês precisam entender, que o que está aqui não é fantasia, é a verdade. Tem um versículo que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos de nós estamos tentando achar que a verdade está outside, está fora. Mas a verdade está nas Escrituras. Que quando você conhece as Escrituras, o que está escrito aqui vai para dentro de você. E é tudo que está dentro de você, você passa a ter como uma espécie de uma armadura. Você passa a ter, não ser aquele deixa a vida me levar, você passa a ter princípios, você passa a ter caráter, você passa a ter realmente um perfil aprovado. E as coisas você consegue separar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E aí você vai perguntar: Senhor, olha o detalhe, antes de fazer qualquer coisa, eu ao invés de fazer, cara, eu perdi tanto dinheiro com um carro, porque eu falei, eu quero comprar um carro, aí eu olhava, o carro é bonito, comprei, legal, não tinha dinheiro para pagar. Eu quero comprar um carro, o carro é legal, bacana. Me roubaram os faróis do carro, só o farol do carro, eu tive que praticamente penhorar a minha casa. O carro valia mais que a casa. O que eu quero te dizer é que às vezes você, na maior parte das vezes, não precisa ser as mesmas pessoas que conhecem Jesus. Muitas vezes nós queremos fazer pela nossa força. E o Senhor fala para nós, antes de fazer qualquer coisa: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde eu devo ir? Espero. Caminho. É robô? Não é robô, não. Eu estou simplesmente fazendo a vontade do Senhor. Porque sabe o que acontece? Quando nós fazemos assim, o caminho pode ser mais lento, mas ele é mais seguro. Pode ser que naqueles primeiros passos você não vê o jardim florescendo. Pode ser que você não veja a erva, mas ela está sendo construída de acordo com a tua permanência na vontade do Senhor. Amém? Um outro é a permissão de Deus. Essa é fantástica. Aí, o que acontece? Você é uma pessoa que conhece Jesus. Você está na casa do Senhor. E aí você acha, porque você aceitou Jesus, agora nada mais vai acontecer. Eu estou imunizado de problemas. Nada mais me afeta. Eu sou intocável. Tem de bom ânimo, passades pelas lutas, pelas tribulações, pois eu venci o mundo. Não, igreja. Deus permite que nós passemos dificuldades. É verdade. Sabe para quê? Não é para a gente ser pisado. Não é para a gente chegar e falar que Deus ruim é esse. Ou para que as pessoas olhem para você e falem, tá vendo? Olha o teu Deus. Não é. Sabe por quê? Como eu falei lá atrás, quando você começa a cair, muitas vezes, você vai se cansando de cair.
Só que se você não sabe, não conhece a palavra, você não entende o propósito de Deus permitir que você caia, você vai continuar caído. Mas quando você entende que há um plano de Deus e aquela queda é para que você possa aprender, quando você se levanta mais forte. Quando você se levanta, você entende que você não se levantou sozinho. O próprio Deus te sustentou. O próprio Deus te reergueu. Então Deus permite para que nós possamos ser aprovados. Que é na luta, é na dificuldade, é na angústia, é na aflição que nós somos provados. Quantas, você vê essas cadeiras vazias? Vocês estão vendo? Muitos não foram aprovados. Eu não estou dizendo que quem não está hoje, não estou dizendo que quem não está hoje não é aprovado. O que eu quero dizer é que muitas cadeiras estão vazias, porque quando chegou a luta, quando chegou a tribulação, ele não soube esperar, ele não soube perseverar e ele preferiu sair. E o pior às vezes é quando a bênção chega. A bênção chegou, é aquilo que eu esperava chegou, e agora que chegou, eu não preciso mais estar aqui, porque eu já recebi aquilo que eu queria, aquela moeda de troca. Eu vou à casa do Senhor, porque eu estou com a perna doendo. Curei, tchau. Na próxima, cenas, sim, daqui a um mês, quando vier outro problema eu volto. Igreja, que evangelho é esse? Que crente é esse? Isso nós chamamos crente nominal. É crente que só é crente se está tudo bem. E crente que não consegue viver lutas é porque não conhece a palavra. Crente que não sabe viver tribulação, crente que não sabe viver na aflição, crente que não sabe viver na acusação, quando é acusado, não conhece a palavra do Senhor. Porque nas Escrituras diz que não há poder maligno que seja maior do que a misericórdia do Senhor. Então, esse é o segundo motivo pelo qual esse povo muitas vezes caía. E aí a gente tem alguns exemplos. José do Egito. Todos conhecem? Preciso falar da história de José do Egito. Daniel, esse rapaz que foi lá para Babilônia, ele chegou um dia que teve que enfrentar os leões. Passou uma noite na cova dos leões. E ele foi estraçalhado, não foi? Não foi porque ele não tinha cheiro de carne. Quando ele estava lá dentro, sabe o que ele exalava? O Espírito Santo de Deus, porque ele não se corrompeu com as iguarias e com as delícias do mundo. O mundo hoje tem te dado muitas coisas gostosas. Muitas coisas deliciosas tem dado. Eu não vou enumerar, porque todo mundo sabe aquilo que agrada no mundo, te agrada no mundo. Mas esse rapaz, ele falou, não, eu continuo ali com a minha saladinha, continuo com as minhas frutas, com as minhas verduras, e deixo o banquete do rei para o rei. Ele não se converteu, ele não se, como se diz, se corrompeu, obrigado, com as delícias. E quantos de nós estamos nos corrompendo com as delícias do mundo? Temos muitos irmãos e muitas... Eu fico pensando se de repente fala, vai ali do outro lado da rua, vai ter uma festa maravilhosa, vamos fazer um sorteio de um carro fantástico, maravilhoso, vem para cá. Sei lá, não sei. De repente, onde está o nosso coração? A palavra diz, onde está o teu tesouro, está o teu coração. O que é mais importante para você? Porque esse alimento aqui, igreja, é um alimento para a nossa vida. Esse alimento
ele fala assim, não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e o ladrão rouba. Juntar os tesouros no céu, onde nada pode roubar. E é nesse lugar que nós temos que juntar os tesouros. Porque ali, é nesse lugar que os tesouros devem ser. Para que nós possamos vencer todas essas lutas e todas essas dificuldades. Estou acabando, irmãos, falta muito pouquinho. Lá, o lado bom vai estar chegando já a parte boa. E outra coisa é quando Satanás lança para cima de nós. Às vezes acontece. Mas por que acontece? Vamos abrir em Mateus 12, 43. Mateus 12. Você abre aí, Adriano? Adriano está abrindo. Mateus 12, versículo 43. Até o 45, tá, Adriano? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, e entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Está vendo que às vezes vem a coisa ruim, mas vem por quê? Porque não tem dentro de nós nada. Porque estamos vazios. Limpos, mas vazios. O que eu falei antes? O que é aqui? É o templo do Espírito Santo. Satanás não vence se o Espírito Santo habita em você. Vem dificuldade, vem lutas. E muitas vezes a gente precisa dominar essas setas. Mas quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, é muito mais difícil. Porque quando a gente sente qualquer coisa, quando a gente vê qualquer coisa, a gente sabe o que fazer. É orar, é jejuar e meditar na palavra. É isso. Essa é a cura. Essa é a receita. E tem muita gente que fala, eu vou fazer um negócio, eu vou rodar. Não, é jejum, oração. Jejum e oração. Isso é o que nos alimenta. Isso é o que nos fortalece. É que nem a nossa vida. Se nós não nos alimentarmos, vamos ficando fracos. Ficamos doentes. Se nós não nos alimentarmos da palavra, não orarmos, não buscarmos o Senhor, nós ficamos fracos espiritualmente e aí começamos a ser acometido com todas essas coisas. E o templo de Israel foi derrubado. E a tua vida, ela é destruída por todas essas coisas. Agora, tem um que saiu da curva. Tem uma pessoa que falou não. Em Mateus 26, 39, Jesus Cristo traz para nós o que é obedecer. Todos conhecem Jesus. Jesus é o Filho unigênito. Ele se fez maldição por você e por mim. Ele não precisava ficar naquele madeiro, mas ele fez por você e por mim. Jesus Cristo, ele habitava com o Pai nos lugares celestiais. E lá o Senhor, o Pai, falou: filho, eu vou te mandar lá, porque você precisa interceder sobre aqueles homens. Eles precisam ver a tua face, porque eles precisam crer que eu existo através de ti, Jesus. E Jesus, que não precisava estar aqui, que não precisava ter sido crucificado,
que não precisava sofrer açoite, que não precisava ter sido cuspido na cara, que não precisava ter sido amaldiçoado pelos fariseus e pelos saduceus, que não precisava ser humilhado e traído. Ele diz, para você e para mim, porque ele só fez isso por você e por mim. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Repare, ele poderia desobedecer. Ele poderia fazer da vontade dele. Ele poderia ter feito da forma como ele quisesse. Mas ele preferiu obedecer. Pessoal, Jesus Cristo preferiu obedecer ao seu Pai. E muitos de nós estamos desobedecendo constantemente. E estamos pagando um preço alto por isso. É hora de você mudar. É hora de você rever. É hora de você trazer à tua lembrança aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança diante de todas as lutas, de todas essas dificuldades? Se não é Jesus. Ele fala que o que nos traz a esperança? As misericórdias do Senhor. Tem algo maior do que a misericórdia? O que nos traz a fidelidade do Senhor e a bondade do Senhor. Reparem que o Senhor nos nutre com isso. Fidelidade. Sabe o que é fidelidade? Ele diz assim, olha, você é meu, mas se você não quiser ficar comigo, eu não vou te largar. Eu vou continuar aqui, esperando você voltar a estar comigo. Só que se você não voltar mais, eu vou continuar aqui, porque eu sou fiel. E eu tenho certeza que no momento em que você resolver voltar daquele ponto que você havia deixado, o próprio Senhor vai estar ali. Assim, você voltou? Vem, eu te recebo. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor que nós precisamos entender, que ele não está condicionado ao que nós fazemos. Ele só precisa que nós cremos nele. Ele só precisa que nós nos arrependemos daquilo que está errado e falamos, Senhor, estou aqui, me receba, limpa as minhas lágrimas, seca o meu pranto, guarda-me de todos os meus erros, das minhas pecados. É importante, igreja. O Senhor está aqui, está nesse momento, nesse exato momento aqui, olhando para cada um de nós, pedindo, falando, eu estou aqui, olha para mim, e eu te darei tudo o que você precisar, muito mais do que você pode imaginar, porque o que você vê é tão pouco perto daquilo que o Senhor pode te dar. Nós sequer somos merecedores disso tudo. E a graça do Senhor abunda, abunda. Você está sofrendo por quê? Oh, meu Deus. Senhor, meu Pai. Toca cada coração aqui, meu Pai. Visita cada vida, Senhor, meu Deus. Eu sei que não é pela nossa vontade, mas pela Tua, Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus. Para fechar, eu queria ler um Salmo 146 aqui. Amém? Eu vou ler da minha Bíblia aqui, tá? Aleluia. Louve a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver.
Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vida aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Ó teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. E eu espero que o Senhor tenha falado no coração de cada um, porque no meu Ele falou. E que nós possamos realmente olhar aquilo que nos dá esperança. Sabendo que a esperança está na fidelidade, na misericórdia e na bondade de Deus. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, meu Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, porque sei que o Senhor habita aqui nesse lugar. Habita no coração de cada um que está aqui, meu Deus, através do Teu Espírito. Senhor, que nós possamos sair daqui diferentes, que possamos olhar com um olhar diferente, o caminhar contigo, Jesus. Que possamos entregar a nossa vida a Ti, Senhor, e que o Senhor faça morada em nossas vidas, meu Pai. Senhor, meu Deus, alimenta, Senhor, meu Pai, o nosso espírito, Senhor. Cuida, meu Pai. Cuida para que nós não caiamos repetidamente, mas que possamos buscar sabedoria em Ti, Jesus, na Tua palavra, meu Pai. Nos Teus caminhos, Senhor, meu Deus. Ainda que para isso custe muita da nossa liberdade. Ainda que custe muito dos nossos desejos, das nossas vontades. Ainda que custe, Senhor, meu Pai, que eu possa seguir a minha vida ao Teu lado, Jesus. Oh, meu Pai, olha, meu Pai. Olha para mim, olha o quanto eu estou desfacelado, meu Pai. Olha quantas coisas ruins tem no meu coração, mas eu sei que só o Senhor tem o poder de quebrar todo o mal, meu Pai. Oh, meu Deus, visita-me. Visita-me onde quer que eu vá. Visita-me, meu Pai, no meu trabalho, na minha casa, na minha faculdade, na minha escola. Visita-me onde eu quer que eu for. Que eu seja sal, que eu seja luz onde quer que eu vá, meu Pai. Que a Tua presença, Senhor, meu Pai, seja manifestada, meu Pai. Que eu expresse o Teu querer, a Tua vontade, meu Pai. E que ainda que o mundo me veja diferente, eu saiba que, Senhor, meu Pai, eu tenho sido fiel a Ti. E eu sei, meu Deus, que a minha morada eterna não está aqui, senão contigo, Senhor, meu Deus, que é lá onde o ladrão e nem a traça comem. Senhor, meu Deus, abençoa a vida de cada um que chegou aqui a essa igreja. Abençoa, meu Pai, também a vida dos nossos irmãos que não estão aqui. Abençoa a vida dos nossos pastores. Abençoa, meu Deus, a vida dos nossos familiares. Abençoa, meu Deus, a vida dos nossos governantes, dos políticos, meu Pai. Que possamos nos transformar numa nação cada vez mais reta, meu Pai, mais correta, meu Deus. Oh, meu Deus, visita os nossos vizinhos aqui da direita, da esquerda. Vai fazendo o Teu mover, meu Deus. E vai tocando em tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que precisa ser consertado. Que o Senhor coloque as Tuas mãos. Meu Deus, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, estamos realmente agora chegando ao final.
Nossa, quantos visitantes, eu nunca vi tantos visitantes. Caramba, sério, tantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso é uma bênção, olha. Vamos fazer assim, diferente, tá? Vamos quebrar o protocolo, vamos trazer os visitantes aqui para frente, e a igreja se levanta, fala, sejam bem-vindos, amém? Então, vou chamar Danilo, vem, Fátima, Laís, Enzo, Manuela, Mariana e Jean, venham todos para cá. Glória a Deus, vocês são uma benção. Olha, que alegria ver tanta gente jovem, tanta gente bonita. Glória a Deus, é muito lindo. E como a igreja recebe a esses nossos ilustres visitantes? Bem-vindos em nome de Jesus. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Fazer a foto, glória a Deus! Uhul! Amém. Glória a Deus. Você é o paz do Senhor. Você é a paz do Senhor. Você é a paz do Senhor. Você é o Enzo, paz do Senhor. Você é a Fátima, paz do Senhor. Você é a Manuela, igreja, paz do Senhor. Você é a Larissa, paz do Senhor. Laís. Você é a Lívia, paz do Senhor. E você, Mateus. Você sabe que você tem nome de apóstolo, né? Oh, mais glória. Pode se assentar, que Deus abençoe. Ficaremos muito felizes se vermos vocês em outras oportunidades. Amém. Que bonito. Glória a Deus. Eu ia falar que um passarinho tinha me falado que tinha os aniversariantes, mas o Adriano já foi mais rápido. Então ele já trouxe aqui as aniversariantes. Irmã Vilma, come on here. Irmã Helena, come on here. Osmarina, você pode orar, irmã? Eu não me sinto tão honrado a fazer a oração por essas duas servas do Senhor, você, com toda a autoridade que Deus te dá. Amém. Amém.